Vamos para a aula 3, vamos falar um pouquinho de perdão, mas não é aquela maneira tradicional que você está pensando, que é, eu tenho que perdoar, e como se fosse uma obrigação, como se fosse esquecer o que o outro fez. Não tem a ver com isso. Vou te falar a parte técnica da neuroplasticidade, o que muda no seu cérebro quando você libera essa virtude e exercita ela dentro de você. Para começar, o perdão tem a ver com que a pessoa que sentiu aquele trauma, aquele impacto, ela se libera e não com o que o outro fez. Então, por exemplo, às vezes a pessoa falou alguma coisa, fez alguma coisa, seja na infância, seja na fase adulta, seja relacionamentos, enfim. E você recebeu de uma forma que te machucou, mas não tem a ver com exatidão o que o outro praticou, o que ele falou, o que ela falou, o que ela fez ou deixou de fazer que magoou você. Tem a ver com o que você está sentindo a respeito daquela atitude. Então, quando você entende isso, você vai perceber que o perdão não tem a ver com você ser submisso, ser passivo. Como Jesus falou, dar a outra face não significa você abaixar a cabeça e ter que aguentar uma situação tóxica. Significa você entender que nós somos feitos, nós transmitimos várias faces. E nossas faces estão voltadas para uma situação. Por exemplo, com certeza você no trabalho tem que mostrar uma face. E não significa que você tem várias caras no sentido de não ser íntegro, né? Você é quem você é, mas você precisa ser pai, você precisa ser mãe, esposo, esposa, empregado, patrão. E cada momento onde você se comporta de uma maneira é para se adequar àquele ambiente para emanar uma força. Então, às vezes, como um pai, você vai precisar ser rígido com o filho ou acolhedor. E aí, como esposo, você vai se portar um pouquinho diferente, porque naquele momento você não está sendo pai. Então, você é várias coisas. Você é profissional, você é pai, você é mãe, você é filho. E qual face foi machucada, essa face precisa ser cuidada, tratada e você oferecer a outra face. Como assim? Você entender que você não é só aquilo que viveu aquele tapa, aquela dor, aquele trauma, aquelas palavras, aquela atitude que te machucou. Você é muito mais do que isso. E você mostra para o mundo, para si mesmo, para o espelho, para se ver, a face que está boa, curada, forte. Se você mostra a face que recebeu o tapa, você está cultivando o problema. Ah, mas a vida para mim tá muito ruim, meus pais isso e aquilo, eu nunca consigo não sei o que lá, para mim é muito mais difícil. Seu pensamento não conseguiu evoluir, ele está preso nesse problema, na dor dessa face. Agora, quando você entende que nós temos muitas faces, essa está machucada, mas eu tenho outras faces fortes. E é essa que eu preciso mostrar. Eu valido uma informação para o mundo e para mim mesmo. E o meu cérebro entende, tá, tem uma parte dele que está machucada, mas tem uma outra parte que está forte. E ele multiplica essa parte. Como assim? Imagine um cirurgião. Ele vai fazer uma cirurgia e é lógico, ele pode ter seus medos de lesionar a pessoa, de ficar paralítica, de dar errado e a pessoa morrer na mesa lá de operação. E tudo isso passa pelo médico. Mas naquele momento ele também pode pensar: eu consigo, eu estudei para isso, eu vou proporcionar cura e um bem-estar para essa família, para essa pessoa. Através dessa cirurgia vai ter qualidade de vida. E aquela face em que ele está mostrando para aquele momento cirúrgico.
E aí existem atos, né? Ele pode colocar, muita gente faz isso, coloca a mão na cintura e se empodera e fala na terceira pessoa, você pode, você é capaz, você estudou para isso, você tem habilidade, você é muito responsável. E aí a pessoa se empodera e alimenta essa face. Qual é a face que você está dando? Isso é perdão. O perdão é você dizer assim: eu não vou alimentar, eu não vou ficar batendo mais ainda na face que outras pessoas bateram. Não precisa você estar novamente naquele ambiente que te machuca. Você pode seguir em frente, a escolha é sua. Isso não faz diferença para o tema aqui, que é a neuroplasticidade, que é mudar a sua mente. Mas você pode se sentir machucado ou pode se sentir forte. Qual é a face que você quer mostrar? Eu tenho uma força dentro de mim. Aconteceu tal coisa, mas também aconteceu tantas outras coisas boas. E nós viemos de uma sequência, né? Falando de gratidão, falando de aceitação, que não são coisas bobas de modinha, de que agora é bonitinho ser assim. São virtudes mesmo que mudam o seu comportamento e muda a vibração. E aí você vai perceber que você é forte, você tem um propósito, você tem uma mente renovada, não se entrega para aquele problema, não cultiva aquele problema, e o perdão ele passa a ser uma ferramenta de alívio, de liberação. Fazer um exercício rápido aqui para você fazer com calma, sozinho, e não só assistir essas aulas, praticar essas aulas. Quero que você pense nesse trauma, depois tira um momento sozinho para isso. Olha, Rafa, esse trauma é muito forte para mim. Então tenha responsabilidade emocional consigo mesmo e procure um terapeuta para fazer isso. Me chama, vamos marcar uma sessão específica para isso. Eu quero uma sessão de liberação de trauma. Ok. Porque você precisa ter, talvez, um profissional te ajudando nesse processo. Mas se é algo que você consegue lidar, encarar esse problema, eu quero que você tire um momento, feche os seus olhos e pense naquela cena. Você pensou? Você vai observar o seu corpo. Observa como se fosse uma luz assim da cor do céu, um azul clarinho, vindo de cima para baixo, fazendo todo um processo de limpeza em você. E trazendo tudo que está lá na alma, né, pro físico. Tudo que está na sua mente, nas memórias, no seu espírito, trazendo pro físico, tá? Você vai sentir uma parte do seu corpo diferente, esquentando, aperto no peito, uma dor lá no baixo ventre, uma aflição, um calor, um arrepio, uma área bem incômoda. Você vai perceber que seu corpo está tendo alguma parte vital e que está emanando aquela vibração. E é ali que você vai fazer uma correção, um ajuste vibracional. Como assim? Para naquele momento e lembra da outra face que você quer mostrar. Eu já passei por coisas piores. Eu não sou isso que a pessoa falou. Eu sou uma pessoa inteligente, maravilhosa, uma áurea bonita. Todo mundo gosta da minha presença. Minha presença é agradável. Eu sou próspero. Eu sou isso. E começa a falar as suas virtudes, confrontando o peso da balança do que a pessoa falou, ou disse, ou fez, que está afundando o lado negativo. E você vai, naquele momento, tornar o seu cérebro para um ambiente mais materialista. Você começa a declarar as virtudes que você é, que você percebe que as pessoas falam, todo mundo fala que eu sou isso, sou aquilo, ok. Equilibrou a balança e lembra dos objetos que tem ao seu redor. Tem uma planta aqui, uma espada de São Jorge aqui atrás de mim. Tem um quadro de mesa radiônica aqui. Tem uma garrafa ao meu lado. E você começa a se sintonizar no aqui e no agora. O seu cérebro vai perceber uma diferença entre memória do passado e realidade do agora. E você vai fazer conexões na sua mente dessas virtudes que você escolheu, a face que você escolheu ressaltar, e não o trauma, e não aquilo que te ofendeu, vinculando com a realidade.
Tem a garrafa, tem a planta, tem o quadro. E aí você vai fazer esse exercício novamente. Toca no seu corpo em lados diferentes, né? Toca do lado esquerdo, pensou, toca do lado direito, muda aquele pensamento. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente, eu sou esforçado. E aí o sensorial do seu corpo vai acompanhar essas mudanças. Seu cérebro vai tentar entender o que está acontecendo, tem que registrar alguma coisa nova. E aí ele vai se adaptar e se moldar para essa coisa nova. Faz esse exercício com calma. Vai dar vontade de chorar? Talvez. De vomitar? Talvez. É uma limpeza, não tem problema. Mas você vai internalizar cada vez mais que isso já foi e eu escolho a outra face. E eu ofereço essa face para o mundo, mostrar um outro lado meu, não um lado fraco. Porque eu ressignifico. Eu estudei neuroplasticidade com o terapeuta Rafael, eu estou evoluindo a minha vida, eu quero avançar. E aí, se você quiser fazer uma sessão para ir curando isso lá na raiz, é um prazer, mas você já está no princípio, no caminho da cura, da mudança. Mudando a sua mentalidade, você muda a sua realidade.